Respeito não se pede, se conquista. Isso é uma coisa que se torna universal em qualquer área da vida. Tudo a gente nunca vai. Se a gente ficar mendigando, não chega. A gente tem que conquistar e se posicionar para a gente conseguir receber aquilo que a gente deseja. Todo mundo já passou por aquela situação de, além de ser desrespeitado na frente de todo mundo, de a gente ver duas pessoas, uma que era muito simpática com todos, mas mesmo assim ela era desrespeitada, e a outra que era muito dura, muito rígida, e essa era respeitada. E por que que isso acontecia? Não tinha sentido, parece que era para ser o contrário, né? Mas não, acaba sendo assim. E bom, tem alguns fatores. O que causa com que uma pessoa desrespeite, entre vários, existem dois que são principais. Ou a pessoa mostra que não tem valor, ela não se respeita, ou a pessoa sabe que se desrespeitar não vai ter consequências nenhuma. Bom, se eu desrespeitar fulano e eu sei como ele vai se comportar, não vai acontecer nada comigo e eu vou continuar fazendo isso. Então, para impor respeito, é o fato de você colocar limites e deixar claro que se a pessoa passar daquilo, vai ter consequências, não importa o grau de desrespeito que seja. Você vai avisar e você vai deixar claro que não gosta daquilo e que se ela continuar, vão ter consequências maiores. E algumas situações que todo mundo já passou e tem sim solução para isso, que eu vou acabar citando. A primeira delas é de acabar sendo piada ou fazer brincadeira de mau gosto na frente dos amigos, numa roda de amigos. Todo mundo já passou por isso. A pessoa vai lá, te usa, te rebaixa, fala alguma coisa que você não gosta, e no final todo mundo fica rindo. E em vez de a gente se posicionar, a gente acabava rindo também. Ou às vezes comete esse erro de, não, vou continuar rindo, mesmo eu não gostando, para o clima ficar agradável, não quebrar a vibe. Só que esse é um erro muito grande, porque todo mundo em volta pensa, caramba, fulano desrespeitou ciclano na frente de todo mundo e não aconteceu nada. Então esse cara não se respeita, então eu posso fazer isso com ele, e ele não vai fazer nada e não vai acontecer nada comigo. Esse é o primeiro erro. Na frente dos amigos, acabar se permitindo ser desrespeitado. E já começa pelo fato que nem amigo, porque amigo mesmo não vai te desrespeitar em nenhuma ocasião. Não existe exceção. Amigo de verdade não desrespeita. Ele não dá essa margem para fazer com que você se sinta mal. Ele só vai querer com que você se sinta bem. Então, quando uma pessoa ela fizer alguma coisa de mau gosto, não ria. Primeiro passo, não ria. Mantenha o contato visual no fundo do olho da pessoa com uma expressão séria. E ela vai perceber que você não gostou. E ela vai ficar muito desconfortável. Isso é na prática. Eu já vi isso acontecer, mas no meu caso também. Eu já fiz isso e realmente dá um efeito. E existem algumas formas de você lidar com isso adiante. Uma delas é, depois disso, você chama a pessoa para o particular, você conversa com ela, porque se você for querer repreender ela em público, ela vai ficar muito resistente, mesmo sabendo que ela está errada, por estar sendo na frente de todo mundo, ela não vai baixar a guarda, ela vai ficar firme mesmo estando errada. Então chame ela pro privado, pro particular, e tenha essa conversa com ela, falando que você não gostou e que se aquilo acontecer novamente, vai ter consequências. Ou a segunda opção, que se você não tem alguma intimidade com a pessoa, não tem algum nível, você simplesmente repreende ela na frente de todo mundo. E isso deixa a pessoa constrangida. E ela nunca mais vai fazer isso de novo. Porque, bom, se eu falar mal dele, falar mal dessa pessoa, ela vai me constranger na frente de todo mundo. E o respeito vem de duas formas. Se não vem pelo amor, vem pelo medo. Isso é uma coisa fato. Pra gente evitar essas situações. A segunda é aquela pessoa que é legal com todo mundo, simpática, clássico. Assim, todo mundo já viu, ou é essa pessoa que é simpática com todo mundo, tá sempre muito sorridente, sempre conversando, batendo papo com todo mundo.
mas no final acaba sendo desrespeitado e não tem sentido. E aquela pessoa que é mais rígida, mais na dela, ela acaba sendo respeitada. E por que que isso acontece, né? Eu já passei por isso e eu não entendia, mas eu fui entender depois o porquê que isso acontece. Uma pessoa muito sorridente com todo mundo, passa a impressão de que ela é uma pessoa muito boba, muito avoada, que você pode fazer o que quiser com ela e que não vai ter nenhuma consequência. E uma outra coisa, tudo que é disponível demais é descartado. É por isso que aquela pessoa que está sempre conversando, está sempre lá com a pessoa, sempre sorrindo, sempre entregando tudo de graça, ela é desrespeitada. Porque está sendo tudo entregue de graça. Não tem que se esforçar, não tem que ter uma postura com a pessoa para ela lhe entregar aquilo. Não, é tudo de graça. Então, esse é um grande erro. Não seja disponível demais para qualquer um. Tem que ser muito seletivo nessa parte, não, quem realmente merece a minha presença. Aquilo de, pô, a pessoa não valoriza a minha presença, é isso. Tá sendo muito disponível. E tá tudo bem, isso faz parte no início. Mas a gente vai ajustando ao longo do processo. Errar a primeira vez, tá tudo bem. Errar a segunda vez é burrice. Então a gente tem que ficar atento para não permitir que nenhum tipo de desrespeito aconteça. Porque um desrespeito altíssimo, ele não acontece no estalar de dedos, ele acontece aos poucos. A pessoa entende que você permite, é assim que ela vai progredindo. Então é sempre ficar alerta a isso. O terceiro, o medo de dizer não. Quem nunca ficou com aquilo? A pessoa pediu alguma coisa, ela tá querendo alguma coisa, e em vez de falar não, você fica com aquilo de não, não vou desagradar a pessoa, pô, vou passar essa má impressão, vou parecer que eu não me importo, assim, caramba, eu não vou fazer isso, eu vou falar sim, eu vou agradar a pessoa, porque eu quero que ela veja que eu sou alguém bom, e eu quero passar essa impressão para todo mundo, então eu vou falar sim para todo mundo. Mas aí que tá de novo, uma pessoa que fala sim para tudo, ela não tem limites. E uma pessoa que não tem limites é desrespeitada. E aí você pensa, pô, eu vou acabar trazendo uma sensação negativa para a pessoa. Quem é de verdade vai entender. E é melhor nesses casos, se um não, por exemplo, pode resultar num término de uma amizade, de algum relacionamento, é ter aquele ditado: é melhor sozinho do que mal acompanhado. Então não tenha medo de dizer não, porque você está se posicionando e só vai ter pessoas na sua vida que são pessoas alinhadas com você. Não queira ter ser amigos de todo mundo, não queira ter 20, 30, 40 amigos, porque isso não existe. Esse mundo ele é tão raso, sabe? Eu não sei se é só eu que pensa isso, mas as relações estão cada vez mais rasas. Os assuntos são tão idiotas, essa é a palavra, é um assunto que não agrega em nada. As pessoas não querem algo mais sério na vida, é sempre naquela mesmice, sempre naquela superficialidade. Então, se for para manter alguém na sua vida, que seja alguém que esteja alinhado com você e que queira ser uma pessoa diferente e para melhor, com certeza. Não vá querer ser amigo de todo mundo achando, não, quanto mais pessoas eu tenho, melhor. Não. Se a pessoa ela é amiga de todo mundo, primeiro que ela não está sendo sincera consigo mesmo. Porque isso serve de certa forma como um filtro. Não, eu vou mostrar quem eu realmente sou e eu vou atrair pessoas desse tipo. Se, vo Se a pessoa ela faz amizade com todo mundo, ela está sendo falsa, porque todo mundo é diferente, tem uma personalidade diferente e não tem como você agradar a todos. Então, não tenha medo de dizer não. Quando você diz não, a sua vida ela muda da água pro vinho. E você começa a ser mais seletivo, começa a ser uma porrada de gente que não presta e fica só quem realmente é de verdade. O quarto, não tenha medo de ficar sozinho. Porque se você tem medo de ficar sozinho, você aceita qualquer pessoa. E qualquer pessoa na sua vida é um perigo. Porque qualquer pessoa na sua vida pode arruinar ela. Você se torna influenciável. Assim, fulano entrou, beleza. Eu quero ele na minha vida, eu não quero me
sentir sozinho, mas é a pessoa lhe influenciar pro mal e você acaba se afundando. E eu sei como é isso de me sentir sozinho, não. Eu quero ter companhia, sabe? Esse sentimento de solidão é algo muito ruim. Isso de eu não ter contato com as pessoas, eu entendo isso. Mas esse medo de ficar sozinho não é o medo de não ter ninguém. É de você ficar preso consigo mesmo. É algo que não está resolvido aqui dentro. Então, quando você resolve aqui dentro, você automaticamente perde esse medo de ficar sozinho. E quando isso acontece, as pessoas percebem e elas falam: caramba, essa pessoa ela é segura de si, eu não quero perder ela. E as coisas elas começam a se inverter assim, quanto mais você se desapega, mais você atrai. Isso é um fenômeno muito bizarro, sabe? Quando você começa a aplicar isso, você percebe que tudo muda. Quanto mais eu solto, mais eu atraio. E isso é um fenômeno muito bom. Então, não tenha medo de ficar sozinho. Isso faz parte. Porque é só quando a gente está sozinho que a gente consegue se conhecer e entender quem realmente deve fazer parte da nossa vida ou não. Outras coisas é aquilo de você criar o quinto ou sexto, eu nem lembro mais. Uma outra coisa seria isso de você criar uma expectativa de que a pessoa vai mudar. Não, ela pode estar me desrespeitando agora, mas eu continuar sendo quem eu sou, ela vai mudar ao longo do tempo. E esse é um erro um erro fatal, porque você não tem que criar expectativas de que a pessoa vai mudar, ela vai melhorar. Veja como a pessoa é agora, e aí sim você decide se no estado como a pessoa tá, se ela é para estar na sua vida ou não. Tem que ser muito certeiro com quem realmente faz parte do seu ciclo social, porque não importa o tipo de pessoa, todo mundo é influenciável, não importa. Se você conviver muito tempo com pessoas que droga, só bebida, só sair, eu respeito isso. Mas assim, vamos supor que você é uma pessoa que não é assim. Se você está sempre convivendo com pessoas desse tipo, em algum momento você vai começar a se tornar esse tipo de pessoa. E um exemplo disso, eu tinha uma pessoa no meu colégio, ela era muito estudiosa, muito. Assim, ela se destacava, ela era muito simpática, muito inteligente, tinha o respeito dos professores, incrível. Foi só ela começar a se juntar com aqueles tipos de pessoa que não queria nada com a vida na sala que ela mudou. Ela deixou de falar com as pessoas que ela falava antes. Uma dessas pessoas era comigo. E ela foi se juntando cada vez mais com as outras pessoas. E com isso, o semblante dela mudou e para pior. As notas despencaram, assim, foi perdendo assim o respeito com os professores. Então, assim, qualquer pessoa é influenciável. E isso é uma coisa que é da nossa natureza. A gente é reflexo das pessoas com que a gente convive e dos nossos pais. A pessoa que a gente é hoje é resultado de todas as pessoas que já entraram e participam das nossas vidas e da presença direta dos nossos pais. Por mais que pareça não, eles são uma pessoa X, eu sou uma pessoa Y totalmente diferente. Em algum grau, você tem uma porcentagem nem que não seja mínima deles em você. Então, assim, a gente é influenciável, então é ser muito seletivo com o que a gente vai escolher. E não ter medo de colocar limites. Pare e pense, tá, o que que eu aceito e o que eu não aceito? Por exemplo, se a pessoa fizer isso e aquilo, eu corto o contato. E não interessa o que a pessoa faça, cortou o contato. Se a pessoa fizer isso, eu mantenho ela na minha vida. Mas se ela fizer isso e ela continuar, eu simplesmente corto. Porque a partir do momento que você deixa claro os seus limites, você vai saber muito melhor como se posicionar. E isso, de certa forma, atrai o respeito das outras pessoas, porque elas percebem quando você se posiciona. Caramba, aquela pessoa fez isso com ele e ele se posicionou e deu consequências para outra pessoa, então eu também não vou fazer isso. E como é uma pessoa que se respeita, eu vou respeitar ela. Porque
é raríssimo encontrar pessoas que hoje se respeitem. Nessa, eu não digo só nessa geração, mas no geral, as pessoas não têm respeito por si próprio e elas acabam exigindo que as pessoas tenham, e isso não tem sentido. Como é que você quer ter respeito dos outros se nem você mesmo se respeita? Então tudo começa de dentro para fora e vai ser sempre assim, sempre. É uma coisa que eu gosto de pensar. A sua vida é reflexo do seu interior. Um exemplo disso é, vamos supor, aconteceu alguma situação. Se ela é boa ou ruim, o que vai decidir é você. É aqui dentro, é o valor que você vai dar a isso que vai definir. Então, defina também as pessoas que realmente devem estar em sua vida, porque isso muda completamente o jogo. Um amigo meu do colégio, eu conheci, quando eu estava tendo essa época de EAD, eu conheci ele nas aulas online e eu vi que ele era muito inteligente. E eu falei, não, esse cara eu quero me aproximar. Me aproximei. E quanto mais eu me aproximava, mais princípios sólidos eu estava tendo e as minhas notas começaram a subir cada vez mais. E tudo isso porque deixar claro que tipo de pessoa você quer na sua vida. Então, não tenha medo. Se você, até que seja seus melhores amigos, familiares, se você vê que eles não estão lhe respeitando, corte o contato. Família, pô, a família não tem como eu cortar o contato, tudo bem. Se afaste emocionalmente, não não seja tão, como é que eu posso falar, tão sorridente, sabe? Porque se eles lhe desrespeitam e logo na sequência você já está muito sorridente, eles entendem que pode continuar. Mas se eles lhe desrespeitam e eles veem que você fica sério e o seu semblante muda, eles também mudam. Então, coloque limite. O que você aceita e não aceita. Não deixe nenhum tipo de desrespeito acontecer, não importa o menor que seja, porque é assim que começa. Não deixe com que isso aconteça. Não tenha medo de cortar o contato com as pessoas da sua vida, porque você tem que manter pessoas que realmente estejam alinhadas com você. Não cometa a burrada de não, é só um desrespeitozinho, eu vou permitir. Não cometa essa burrada. E se você tem algum conselho, né, que também pode oferecer para as pessoas que vão assistir isso e que eu não comentei, deixa aqui nos comentários, porque o propósito é a gente sempre agregar o máximo de valor possível. A gente não pode ter o conhecimento só para a gente tem que sempre buscar agregar valor e conhecimento para as outras pessoas, para elas melhorarem, porque respeito, valor gera valor e conhecimento gera conhecimento. Então vamos sempre buscar agregar o máximo e sempre se manter em uma frequência positiva.